Escola de Psicanálise Koinonia. Curso Noções Básicas de Psicanálise. O momento da psicanálise. A psicanálise, por definição, ela é o quê? Ela é um procedimento para investigação de processos mentais praticamente inacessíveis de outra forma. E ela é especialmente vivida, ou transmitida através das vivências internas e profundas, como pensamentos, sentimentos, emoções, fantasias e sonhos. Então a psicanálise, ela é uma investigação de processos mentais. Quais são esses processos mentais que Freud vai nos ensinar quando ele vai criar a psicanálise? São os pensamentos, os sentimentos, as emoções, as fantasias, os sonhos, os xistes, o ato falho, aquelas brincadeiras que a gente faz. Ele vai trabalhar todo esse processo. Então, a psicanálise, ela é um método baseado em investigação. Então, a psicanálise é um método de prática, não é só teoria. Freud foi um teórico que desenvolveu basicamente duas coisas interessantes. Ele deu voz ao inconsciente e logo em seguida a pulsão. Ele tendo descoberto e dado voz ao inconsciente, a pulsão, ele chega à psicanálise. Então a psicanálise é um método baseado em investigação para o tratamento do quê? Das neuroses. Freud vai trabalhar e entender. Ele começa fazendo uma teoria, que a gente falou, ele vai estudar histeria junto com Breuer, que é um amigo dele. Ele vai desenvolver uma teoria que ele vai chamar de teoria da sedução. E quando ele faz a autoanálise, escreve a interpretação de sonhos, ele passa a entender que não existe mais a teoria da sedução. Ele vai desenvolver uma outra teoria que ele vai chamar de fantasia. E aí ele vai chegar às neuroses infantis, e aí vai desenvolver todo o processo da psicanálise. Então, por definição, a psicanálise é um procedimento para investigação dos processos mentais praticamente inacessíveis de outra forma. Tem que ser através da fala e de vivências internas profundas, como pensamentos, sentimentos, emoções, fantasias e sonhos. É um método baseado, então, em investigação para o tratamento do quê? Das neuroses, com um acúmulo sistemático de conhecimento sobre a mente, obtidos através de procedimentos que gradualmente está tornando uma nova ciência. Então eu posso trabalhar, Freud vai dizer isso, de outras formas, mas ele vai chegar a algumas conclusões interessantes sobre a psicanálise. A psicanálise, ela é uma arte dentro da ciência e uma ciência dentro da arte. A arte no sentido de interpretações, de entendimento da alma humana, entendimento do inconsciente humano. E é uma ciência por quê? Porque Freud vai comprovar que o inconsciente é real, que a pulsão existe, que nós temos aquilo que ele vai chamar de aparelho psíquico, hoje muito bem estudado, e nós vamos entender que hoje o ser humano não é só a parte biológica, anatômica, mas também o aparelho psíquico em geral. Essa é a psicanálise. Então, a psicanálise ela vai trabalhar e nos levar a alguns conhecimentos daquilo que é além do nosso consciente, que Freud vai chamar de inconsciente. E como que Freud chega a isso, né? Freud ele chega, no começo, quando ele começa a estudar a histeria e os seus pacientes, ele vai chegar àquilo que ele vai chamar de metapsicologia. Na metapsicologia, ele vai criar uma coisa que nós chamamos de primeira tópica. Então a primeira tópica vai ser a estruturação do consciente e do inconsciente. Então Freud vai dizer que existe um inconsciente, existe um pré-consciente e existe um consciente. Existe algo então recalcado, algo que vai fazer uma transposição entre o recalcado e aquilo que é consciente, que é o pré-consciente. Nós temos a consciência, que é toda a influência que nós temos do mundo exterior, dos nossos pais, daquilo tudo que nos ensinou. Então nós vamos ter o inconsciente, que é aquilo que está recalcado. Nós vamos ter o pré-consciente, que vai fazer essa ligação com o consciente.
Freud vai chamar isso de primeira tópica. A teoria ele vai chamar de abreação, que nada mais é do que uma descarga emocional que uma pessoa vai ter e ela libera através do quê? De um afeto, através de uma fala, através de uma recordação, através de um acontecimento traumático. E ele pode ser provocado, por exemplo, por uma hipnose, ocorrer de forma espontânea também. Então, a primeira teoria é a abreação. Nós temos uma reação daquilo que está recalcado e quer sair. Freud, então, cria essa primeira tópica, criando o inconsciente, pré-consciente e consciente. O método que ele vai usar para ele alcançar o inconsciente, o pré-consciente, chegar no consciente, é a hipnose, na primeira tópica, ele vai trabalhar com isso. A técnica que ele vai usar é a técnica da catarse e da superação do trauma, ou seja, quando eu falo sobre alguma coisa, quando eu ponho para fora, através daquela técnica da hipnose, você acaba tendo um tipo de cura. E depois acontece o que então? Freud vai descobrir, quando ele começa a trabalhar a primeira tópica, ele vai descobrir o pré-consciente, né? Porque ele vai trabalhar o consciente e inconsciente, ele descobre o pré-consciente, e com isso ele vai descobrir o que? As repressões. Ele vai entender que há dentro do inconsciente uma energia que ele vai chamar de catexia, depois ele vai chamar de libido, que tenta sair para o mundo exterior. E no mundo exterior nós temos o quê? Nós temos as repressões, que vai ser a anticatexia. Então nós vamos ter uma catexia, uma energia libidinal querendo sair, e nós vamos ter uma repressão, né? Isso tudo na primeira tópica. Quando ele descobre isso, ele vai entender que isso precisava ser melhorado. E aí ele vai descobrir e vai chegar na segunda tópica. O que é a segunda tópica? O segundo trabalho de Freud, falando ainda do que é a psicanálise, né? Freud ele acaba descobrindo que a estrutura mudou. Então ele vai pegar o inconsciente, ele vai entender que dentro do inconsciente você tem o que? O id, que traduzido do alemão é isso, esse isso. E esse isso que está dentro do inconsciente, ele que contém toda a energia chamada catexia ou libidinal. Então esse id, no inconsciente nós temos o quê? O desprazer, aquilo que está recalcado. Ali vai nascer a pulsão, que a gente já falou. E essa pulsão vai gerar essa energia dentro do aparelho psíquico, que vai pulsar. E quando ela pulsa, ela quer sair. Então esse id, para chegar ao consciente, ele vai criar o quê? O ego. Ele cria o ego. Então o ego é uma formação do id, que está cheio de catexia, de libido, de pulsão, desejando sair. Quando ele cria o ego, para que é criado o ego? Para fazer uma negociação, um equilíbrio entre o superego. Freud vai dizer que o superego é tudo aquilo que é nos ensinado. Então ele tira a palavra repressão e vai criar o superego. O superego é tudo aquilo que meu pai, minha mãe, seu pai, sua mãe, as pessoas que nos rodeiam, nos ensinam. Então nós temos essa carga de ensinamento externo e nós temos uma pulsão interna. E o ego vai ser o mediador. E aí ele cria a segunda tópica. E essa segunda tópica ele vai chamar de id, ego e superego. Eu estou aqui só dando uma passada para você entender, tá? Depois a gente vai se aprofundar nesses assuntos também. A metodologia para você tratar o id, o ego e o superego, Freud vai chamar de associação livre de ideias e interpretação de sonhos. São os dois métodos que ele usa para tratar o id, o ego e o superego. Essas associações livres de ideias, ele vai dizer que o inconsciente é cheio de livres ideias, as ideias estão ali, que ele vai chamar de percepções, essa parte perceptiva que nós temos, essas sensações, então são livres ideias. E o método para a gente entender o inconsciente, que Freud vai usar, ele vai chamar de associação livre de ideias e interpretação de sonhos. Então a técnica que ele vai usar é a interpretação e ressignificação das representações, transferência e resistência. Então ele cria na segunda tópica algumas palavras que a gente vai falar bastante aqui. Ele cria a técnica da associação livre de ideias, interpretação e ressignificação das representações, transferência e resistência. Freud vai dizer que nós temos em nossa vida
um desejo de colocar para fora aquilo que está recalcado, mas nós não temos condição de fazer isso porque é algo muito desprazeroso. Então aqui fora nós vamos representar. Essas representações só vão acontecer através da transferência, que vai acontecer entre o analista e o analisando, e isso vai ser visível para o analista, porque normalmente o analisando tem suas resistências. A gente vai falar sobre tudo isso, tá bom? Só estou dando aqui um en passant, né? Mas na primeira tópica, Freud, então, ele vai criar uma forma que ele vai falar assim que é da percepção para a parte somática, né? Então nós temos um desejo psíquico e algo somático, algo real. Então, tem um desenho que a gente vai chama Pente de Freud, que você vai estar vendo agora, e ali você vai ter a parte perceptivo. Então nós temos uma percepção, nós temos algo recalcado, vai ter uma percepção, essa percepção vai gerar o traço mimênico. Vocês sabem, o primeiro traço minêmico que nós temos é o nascimento, que é o primeiro trauma, segundo Freud. No nosso nascimento nós temos o primeiro trauma, e aí nós vamos a vida inteira procurar por afeto. Então nós vamos ter os traços minêmicos, que vão ser vários em nossas vidas, e depois você vai ter esses traços, eles são jogados para o nosso inconsciente, que serão recalcados ali. E depois você vai ter, para sair, através de representações via pré-inconsciente, e você vai ter uma descarga, que Freud vai chamar de prazer, que é a parte motora. Então, qual é o esquema? O esquema que você está vendo aí agora, ele chama de percepção consciência de Freud. Então, eu tenho uma percepção, eu vou ter várias ações dentro de mim, até chegar numa carga. Então, eu tenho uma descarga que aconteceu, que nós vamos chamar de desprazer, e que nós vamos recalcar, que é muita tristeza, muita angústia, e nós vamos recalcar. Ele vai chamar isso de traço minêmico, isso vai ser recalcado. Através das representações, nós vamos ter traços desses desejos reconhecidos, que ele vai chamar da parte somática, ou seja, é a parte onde nós teremos o prazer, tá? Só para a gente entender esse primeiro ponto, né? E é muito interessante que Freud, em 1915, ele escreve um artigo sobre o inconsciente. Então, se você pegar o capítulo 6 das obras completas de Freud, ele vai trabalhar alguns pontos que se referem como o inconsciente. Então, nós temos dois sistemas, o consciente e o pré-inconsciente, que ele vai trabalhar. E ele chega primeiro ao inconsciente através do quê? Dos traços de percepção ou traços mimêmicos, como eu falei, minêmicos. Depois passa pelo pré-consciente e depois chega à consciência. Então, entre o inconsciente e o pré-consciente fica uma barreira, que Freud vai chamar de recalque. O que Freud traz de novo é que entre o pré-consciente e o consciente existe uma barreira, que ele vai chamar de censura. Então, a censura que nós temos do mundo externo, que vai fazer com que a gente tenha aquilo que hoje a gente chama de angústia. A angústia que nós temos hoje, ela é gerada por essa barreira chamada censura. Então, nós temos então três barreiras. Uma primeira barreira entre o inconsciente e o pré-consciente, que vai se chamar recalque. Uma segunda entre o pré-consciente e o consciente, que é a censura. E uma outra externa ao sujeito, né, muito mais próxima de questões sociais e culturais, que Freud vai chamar de repressão. E cada uma delas parece cumprir um papel específico. Então nós vamos ter, segundo Freud, três barreiras que uma ideia que nasce em você, para chegar à sua consciência, para você expressar, para você falar, nós sofremos três barreiras. A primeira barreira é uma barreira que Freud vai chamar de recalque. Então essa barreira ela vai acontecer entre o inconsciente e o pré-consciente. Nós temos um recalque, ou seja, um desprazer que eu tive. A segunda, que é entre o pré-consciente e o consciente, ou seja, aquilo que falo ou não falo. Então assim, o primeiro, que é entre o inconsciente e o pré-consciente, eu não sei. Tudo que está reprimido eu não sei. Eu só repito.
porque a dor foi tão grande que eu reprimi e eu não sei como reagir a isso. E aí eu vou ter essa coisa que a gente chama de pulsão, que vai gerar outras representações. Mas nós temos também a censura. A censura já é aquilo que eu aprendi dos meus pais, da minha mãe, né, dos meus professores. É aquela, eu devo ou não devo fazer isso? Eu posso ou não posso fazer isso? Eu tenho acesso a essas coisas ou não? Então, essa barreira a gente vai chamar de censura. Para Freud, ela está entre o pré-consciente e o consciente. E uma outra, que é totalmente externa, que é da parte social e cultural, que nós vamos chamar de repressão. Aí a repressão já é o superego, é o não posso. Você não pode fazer isso. Menina não faz isso. Menino não faz isso. Você não pode. Então nós temos algo que vem de fora, totalmente de fora, que é a repressão, que é aquilo que vem dos ensinamentos, é o não posso e não devo fazer, não posso fazer, porque eu vou ser punido pelo processo social e cultural. Eu tenho a censura, que é algo meu, daquilo que eu acho que eu devo ou não devo fazer. E eu tenho algo interno meu, bem interno, que eu vou chamar de inconsciente, que a gente vai chamar de repressão. Tá? Então essas são as 3 barreiras que nós temos quando chega uma ideia. Chegou uma ideia para mim, eu vou ver, ela está recalcada, então ela só vai aparecer através de representação e repetição que eu não sei. Ela está no pré-consciente, vai sofrer a minha censura. Ela está na repressão, ela está no consciente, ela vai receber a pressão do mundo externo, social e da parte cultural também. Então, é muito importante a gente saber que o inconsciente, ele se constitui um fato marcante, né? Um dos fatos marcantes do inconsciente, de um ser humano, é que ele possa reagir ao de outro, né? Que ele possa reagir e passar para o consciente. Então, o fato marcante que o inconsciente de um ser humano possa reagir ao de outro sem passar através do consciente. Aqui, em outros pontos de sua obra, Freud nos traz sua concepção do que é o inconsciente, que ele está dentro de cada sujeito, ele é individual, e esse inconsciente pode afetar o da outra pessoa. Se você olhar, aqui tem uma chamada que eu dou, Lacan vai falar, né, no que se refere ao inconsciente, a constituição é diferente, né, ele é estruturado como uma linguagem e tem um caráter individual, mas isso é assunto para outro momento que a gente vai falar quando a gente falar de Lacan. Nós vamos colocar para você ver, tem um texto que eu queria que você lesse, da página 219 a 220, que é as obras completas de Freud, tudo que fala sobre o inconsciente. Então eu aconselho você ler, porque ali ele está falando de coisas muito interessantes. Isso está no volume 15 das obras completas de Freud, né, da Imago, e foi escrito entre 1915 e 1916. Eu acho que é extremamente importante. E algumas coisas que eu queria falar, porque o que você vai ler, dessa leitura de Freud, que ali é Freud mesmo, você vai ler algumas coisas interessantes que eu vou falar agora, sobre inconsciente. Por exemplo, o inconsciente ele é algo não construído, ele é algo constituído. Ele é recebido pelo sujeito, por eu e você. Então ele é constituído aonde? Na primeira infância. Somente o inconsciente vai reter o desprazer. Então o desprazer, todo o desprazer que nós temos, que é insuportável para nós, ele vai para o inconsciente. Então o que é do inconsciente não se lembra, se repete. Isso é uma coisa interessante, porque tem muita gente que confunde o inconsciente com o pré-consciente. Tudo que é do inconsciente você repete, você não se lembra. Quando você se lembra, ou é pré-consciente ou é consciente. Se é inconsciente, segundo Freud, por ser um desprazer tão grande, você vai repetir, você não vai lembrar. Isso é muito importante. Então, quando você está atendendo uma pessoa e ela fala, eu lembrei de alguma coisa, eu lembrei disso, lembrei daquilo, ele está trazendo memórias do pré-consciente e do consciente, jamais do inconsciente, segundo Freud. Então, o inconsciente, uma outra situação interessante para você saber,
ele não tem palavras. O inconsciente é feito de uma outra linguagem, que somente o analista vai saber. Por isso que Freud vai dizer que o inconsciente é um ambiente, é uma forma. Você vai ouvir ele através dos xistes, do ato falho, dos sintomas, dos sonhos, dessas formações oníricas que a gente às vezes se perde. Por isso que você tem que ter uma escuta ativa quando você for atender. O psicanalista que trabalha, ele tem a capacidade de ver e ouvir aquilo que não se mostra e não se fala. Então, quando você vai se formar, você que está fazendo o curso e vai se formar como psicanalista, entenda, nós temos que ouvir e nós temos que ver aquilo que não se fala e aquilo que não se mostra. Porque o inconsciente, por ele se repetir, ele não vai se mostrar facilmente. Então a escuta para o analista é como se fosse um treinamento para uma pessoa que faz atletismo ou que vai praticar um esporte. Ou seja, às vezes você para praticar um esporte, por exemplo, futebol em 90 minutos, você tem que praticar a semana inteira. Senão você não consegue fazer aquilo em 90 minutos. Não é tão simples assim. O psicanalista é a mesma coisa. O psicanalista se prepara a semana inteira para quando atender aquela pessoa, naqueles 40, 50 minutos, ele estar ávido, estar com uma boa escuta para entender o seu analisando. O inconsciente faz aquilo que a gente chama de associativas entre ideias. Por meio do quê? Por meio do processo de representação. Por isso que a forma como Freud vai tratar os analisandos, os pacientes dele, é através de associação livre de ideias. Porque o inconsciente tem essa capacidade. Ele trabalha em cadeias associativas de ideias. Então você pensa em alguma coisa que liga a outra, que liga a outra, que liga a outra, até chegar lá em cima. Até lá em cima que eu digo, chegar no consciente. Eu saio do inconsciente, passo pelo pré-consciente, chego no consciente. Como que eu faço isso? Como que as minhas ideias chegam para eu poder expressar para você? Como? Através de ligações, associações, cadeias. Cadeias do quê? De ideias. Que aparece através do quê? De representação. Por isso que Freud vai tratar os seus pacientes, os seus analisandos, com uma técnica chamada associação livre de ideias. O inconsciente é um modo de funcionamento e não uma estrutura física. Não está aqui, ó, não está aqui. Não é uma estrutura. Onde está o inconsciente, se alguém te perguntar? Você fala, então, ele é um modo de funcionamento. Nós sabemos que ele funciona, sabemos como ele é, mas não sei onde ele está. É assim que é. E é importante você saber disso, porque quando você não entende isso, você quer fazer, não, então, não tem um exame que eu faço que dá para ver o que é o inconsciente? Não, não tem. Não tem. O inconsciente é um funcionamento. Por isso que eu tenho que ter uma escuta ativa. Por isso que eu tenho que prestar atenção. Porque no inconsciente não há palavras. No inconsciente é um funcionamento do aparelho psíquico, que paralelo à parte biológica, anatômica e física do ser humano humanizado, você vai ter um aparelho psíquico. O que tem nesse aparelho psíquico? Inconsciente, pré-consciente, consciente. O que tem nesse aparelho psíquico? Id, ego e superego. O que tem nesse aparelho psíquico? Eu tenho repressão, eu tenho recalque, eu tenho censura, eu tenho repressão. Onde estão essas coisas? Como que eu toco nisso? Não, você não toca. A psicanálise ela é maravilhosa por causa disso. Freud vai trabalhar exatamente isso. Que no inconsciente nós temos algumas coisas que eu e você não temos ideia, mas elas estão aí. Que são o quê? Como eu falei, o inconsciente, pré-consciente, consciente. O id, o ego, o superego. O recalque, a censura e a repressão. Nós temos a ideia e a representação. Essas falas que eu estou te dando aqui, são falas que Freud estudou muito. Então você precisa ler muito. Eu sei, eu não vou conseguir te explicar tudo aqui em 10, 20, 15 minutos. Mas essas palavras, procure elas no dicionário, um bom dicionário de psicanálise. Procure, exatamente isso, primeira tópica. Entenda isso, primeira tópica. Você tem o inconsciente, pré-consciente, consciente. Segunda tópica, você tem o id, o ego e o superego.
o que você tem dentro do aparelho psíquico, nessas instâncias descritas. Nós temos o recalque, que está no inconsciente. Nós temos a censura, que está no pré-consciente. Nós temos a repressão, que está onde? No consciente. Entende isso? Então a gente vai trabalhar, porque isso é um funcionamento. Quando eu entendo o funcionamento do inconsciente, eu começo a entender o que é psicanálise. Quando eu penso no inconsciente como uma estrutura física, palpável, eu não consigo entender. Lembra? Freud ele vai tratar uma grande diferença entre o que é objetivo e o que é subjetivo. O objetivo é tudo aquilo que a gente vê, pega, palpa, tem certeza, absoluto. E o subjetivo é o aparelho psíquico, é o inconsciente, é o pré-consciente, é o consciente, é o id, o ego, o superego, é o recalque, é a censura, é a repressão. Como é que essas coisas acontecem? É um funcionamento. Então, a psicanálise nada mais é do que um funcionamento. E que eu queria falar isso para você, queria que você entendesse isso. Então, nessa aula aqui, a gente falou um pouquinho sobre o que é psicanálise. Eu queria que você lesse, se você puder, nas obras completas de Freud, no volume 15, o inconsciente, o tema é esse, o inconsciente. Lá você vai ter uma descrição basicamente disso que eu falei. E aí você vai aprender sobre a primeira tópica, a segunda tópica, você vai aprender sobre inconsciente, pré-consciente, consciente, sobre id, ego, superego. Você vai aprender um pouco sobre recalque, sobre censura e sobre repressão. Tá bom? Espero que você tenha gostado e a gente vai se falando. Valeu!